Entre névoas e montanhas inóspitas das terras altas escocesas, revelam-se vestígios enigmáticos de um povo que ficou esquecido no tempo. Um povo cujos vestígios delineiam uma cultura muito antiga e que, mesmo assim, permanece envolta em mistérios. Sem registros escritos que lhes contam a história de forma explícita, os povos conhecidos como Pictos formaram uma das sociedades mais enigmáticas do norte europeu. E nesse vídeo embarcaremos em uma jornada para desvendar a essência desse grupo ancestral. Analisaremos as inscrições enigmáticas, a história desse povo e os relatos fragmentados que sugerem a existência de um sistema social e espiritual singular. A arte pictórica, repleta de traços ousados e ornamentações enigmáticas, revela uma conexão profunda com a terra e com os ciclos naturais, servindo tanto como expressão cultural quanto simbólica de suas crenças. Mas antes gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos que posto todo domingo nesse mesmo horário. E caso queira colaborar com o canal, na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. A verdadeira denominação que os próprios Pictos usavam para se autodenominar permanece um mistério. Isso se deve, em grande parte, à ausência de registros escritos produzidos por eles e à escassez de evidências diretas que revelem seu autônimo. O nome Picto é um exônimo dado pelos romanos derivado do termo latino pictus, que significa pintado ou tatuado, possivelmente em referência aos adornos corporais que os distinguiam. Os Pictos constituíam um povo originário do extremo norte da Escócia, frequentemente descritos como uma confederação de agrupamentos tribais, cujas ambições políticas emergiam da necessidade de se unirem contra adversários comuns, e são considerados pela maioria dos estudiosos como sendo um povo indígena dessa parte da atual Grã-Bretanha. De acordo com a Enciclopédia Collins da Escócia, os Pictos não chegaram em certo sentido, eles sempre estiveram lá, pois eram descendentes das primeiras pessoas a habitar o que acabou se tornando a Escócia. E as evidências arqueológicas apontam que os ancestrais dos Pictos chegaram a partir de migrações vindas da região da Escandinávia, como um grupo étnico coeso, e que com o tempo formaram vários agrupamentos ou clãs. Por não terem deixado registros escritos dessa trajetória, o conhecimento sobre eles provém dos relatos de cronistas romanos e de registros posteriores de historiadores escoceses, aliada a representações pictóricas esculpidas na pedra pelos próprios membros dessa cultura. A primeira menção ao termo picto data do escritor romano Eumênios, por volta de 297 da nossa era, que designou as tribos do norte da Grã-Bretanha como Picti, os pintados, provavelmente em alusão aos seus hábitos de adornar os corpos com pigmentos. Entretanto, essa explicação etimológica foi questionada por estudiosos modernos, os quais sugerem que o povo poderia ter se autodenominado de forma similar a Pect, significando algo como os ancestrais. E, com isso, os romanos provavelmente associaram esse termo nativo com o seu termo latino, o usando de forma mais pejorativa. Sendo uma sociedade notória por sua valorização da família, ao respeito pela figura paternal ou ancestral primordial, podem ter influenciado a origem do nome Picto, mas que os romanos deram um sentido diferente em sua língua latina. O povo que habitou o norte da Escócia não deixou vestígios ou registros escritos, porém, o que os Pictos deixaram de sua autoria são pedras esculpidas, suas tradições orais e os relatos dos que os cercaram. A sociedade que formaram constituía uma confederação de tribos, organizadas em clãs que se uniam em momentos de necessidade, especialmente quando confrontados com ameaças externas. Dentre os clãs nomeados nas crônicas estão os clãs Cairine, Cornavi, Lug, Smert, Decante, Carnonace, Caledoni, Selgov e Votadine. Essa estrutura social fortemente pautada por laços de sangue e parentesco permitia que cada clã se defendesse em sua autonomia, mas também se integrasse a um coletivo maior quando a sobrevivência do território estava em jogo. Liderados por chefes carismáticos e respeitados, os clãs estabeleciam alianças flexíveis onde a fidelidade a uma figura paternal transcorria de maneira profunda, garantindo a coesão e a continuidade das tradições.
Com relação ao papel do chefe, os historiadores Peter e Fiona Somerset Fry descrevem em seu livro A História da Escócia. O chefe de uma parentela era um homem muito poderoso. Ele era visto como o pai de todos na família, embora pudesse ser apenas um primo distante da maioria. Ele comandou sua lealdade. Ele tinha direitos de propriedade sobre suas terras, seu gado, suas posses eram em certo sentido dele. Suas brigas os envolviam e eles tinham que participar delas, até o ponto de dar suas vidas. A dualidade da sociedade picta revela-se na função de seus integrantes. Os homens, além de guerreiros habilidosos, conhecidos pela sua notória prática de adornar seus corpos com tintas e tatuagens, dedicavam-se também à agricultura e à pesca, essenciais para enfrentar os rigores do clima do norte escocês. As mulheres, por sua vez, desempenhavam papéis cruciais na manutenção do lar, cuidando do cultivo, da criação dos filhos e das atividades diárias que sustentavam as comunidades. Essa divisão, embora pareça tradicional, demonstrava uma surpreendente adaptabilidade, onde cada membro contribuía para a vitalidade do grupo e a economia e o modo de vida dos pictos era baseada nessas atividades úteis para a comunidade. A escassez de recursos na região incentivava a cooperação entre os membros dos clãs e também fomentava relações comerciais com outros povos, ampliando os horizontes culturais e tecnológicos. A espiritualidade foi outro pilar fundamental e estava totalmente impregnada na vida dos pictos. E sem um sistema de escrita, suas crenças e rituais foram imortalizados nas pedras que ainda hoje salpicam a paisagem escocesa. Os entalhes característicos, contendo gravuras de discos duplo e uma espécie de risco em formato de Z ou V, são as mais encontradas pela Escócia. Apesar de enigmáticas, os parcos registros dão conta de que eram mensagens que ligavam os nativos com a natureza, aos ancestrais e às forças invisíveis que julgavam regular o destino de seus líderes. Essa arte simbólica funcionava não só como uma expressão estética, mas também como um arquivo de sabedoria espiritual, um legado que permitia a preservação das tradições imateriais de uma época remota. Hoje, quando olhamos para os vestígios deixados pelos pictos, percebemos não apenas um povo guerreiro, mas uma sociedade profundamente enraizada na família, na espiritualidade e na solidariedade coletiva, onde esse dinamismo contribuiu para que os pictos resistissem por muito tempo aos sucessivos desafios impostos, inclusive pelas investidas imperiais romanas. As incursões iniciais de Roma entre 55 e 54 a.C., sob o comando de Júlio César, desbravou as costas britânicas em expedições de reconhecimento, mas foi somente em 43 da Era Comum, durante o reinado do imperador Cláudio, que o domínio romano passou a se manifestar de forma efetiva na ilha. Por volta dos anos 79 e 80, Júlio Agrícola, o então governador romano na Grã-Bretanha, iniciou uma agressiva campanha rumo ao extremo norte. Em 82, seu avanço alcançou uma linha imaginária entre os rios Clyde e Forth, marcando uma fronteira simbólica. Após a consolidação de diversas fortificações, Júlio Agrícola prosseguiu para o norte. Em 83, enfrentou o líder picto chamado Cálgacus, o que viria a ser conhecido como a Batalha de Monte Graupius. O historiador Tácito, que revelou os feitos romanos na Grã-Bretanha, narrou esse confronto de forma impressionante. Em seu texto, chegou a afirmar, de uma maneira frequentemente reinterpretada, que eles fazem uma solidão e chamam isso de paz. Essa frase, embora muitas vezes citada erroneamente, é um símbolo da visão romana acerca daquele terreno inóspito, onde a ausência de centros urbanos impedia uma ocupação consolidada. A Batalha de Monte Graupius ilustra bem a capacidade dos pictos de se unirem sob uma liderança forte. Embora Tácito não tenha classificado Cálgacus como um rei ou chefe supremo, ele descreveu-o como um dos muitos líderes, um homem dotado de valor e nobreza que reuniu cerca de 30 mil guerreiros. Através de um discurso inflamado, cuja autenticidade tem sido objeto de debates entre estudiosos e possivelmente um fruto da inventividade literária de Tácito, Cálgacus teria encorajado seus homens clamando pela liberdade e afirmando que o dia da batalha marcaria o início de uma nova era de liberdade do jugo romano. Em campo, Júlio Agrícola dispunha de 11 mil legionários da 9ª Legião, enquanto os pictos, habituados às táticas de guerra entre clãs apenas, lançavam investidas relâmpago,
Os romanos mantinham sua formação e repeliam os ataques com disciplina, e em seguida contra-atacando com precisão. Segundo o relato de Tácito, os pictos, ao se depararem com a firmeza das legiões, se dispersaram em pequenos grupos, fugindo para as matas e colinas. Alguns historiadores interpretam esse movimento não como uma mera derrota, mas como uma estratégia deliberada de reagrupamento, um prenúncio da guerra de guerrilha que se consolidaria nos séculos seguintes. Apesar da vitória tática dos romanos em Monte Graupius, que, segundo relatos, custou a vida de cerca de 10.000 guerreiros nativos, não foi possível converter esse êxito em controle duradouro. A inexistência de centros urbanos robustos impediu uma ocupação permanente. Historicamente, quando Roma se retirou das suas posses britânicas em 410 era comum, os pictos continuavam a habitar as regiões ao norte das muralhas erigidas por Adriano, e posteriormente por Antonino Pio, que simbolizavam não só barreiras físicas, mas também a divisão entre a civilização do sul e o domínio bárbaro do norte. Em suma, os escritos de Tácito não registram apenas uma batalha, eles evidenciam um confronto de paradigmas. Enquanto os romanos confiavam na rigidez de suas formações, os pictos demonstravam agilidade e capacidade de adaptação, características que os tornariam um desafio constante para os invasores. Essa dinâmica singular, onde a disciplina imperial se chocava com a mobilidade da guerrilha, perpetuou a resistência nativa por gerações, deixando um legado que até hoje desafia a compreensão total da história desse fascinante encontro. Os pictos conseguiram preservar seu território diante dos invasores romanos em inúmeros conflitos. Mesmo tendo sofrido derrotas em batalhas isoladas, eles triunfaram no confronto geral, fato que confere à Escócia a distinção de jamais ter sido um território subjugado pelos exércitos romanos, apesar das repetidas tentativas de conquista. Apesar dessa tenacidade militar, houve outro campo em que eles não se mantiveram, o religioso. Durante a ocupação romana na Grã-Bretanha, o Império adotou o cristianismo como sua religião oficial, começando com o decreto de Constantino, conhecido como Édito de Milão, em 314 da Era Comum. Com isso, missionários cristãos passaram a entrar nas terras dos pictos, iniciando com São Niniano, por volta de 397, e sua pregação teve um impacto profundo sobre os pictos. Os pictos seguiam um sistema de crenças ligado à espiritualidade da natureza e reverenciavam uma divindade feminina e locais sagrados associados às suas manifestações. A conversão ao cristianismo alterou profundamente essa visão de mundo. A fé recém-introduzida enfatizava um Deus masculino onipotente e trouxe novas ideias sobre moralidade e hierarquia espiritual. São Columba, que chegou por volta de 563 da Era Comum, consolidou ainda mais essa transformação durante o reinado de Bruide I, um monarca picto que unificou os povos do norte e do sul. A conversão dos pictos ao cristianismo não ocorreu sem resistência. Até 617 da Era Comum, episódios como o martírio de St. Donnan de Hague e o incêndio de um mosteiro em Tyre demonstravam a resistência de alguns grupos à nova fé. Durante o período em que o cristianismo emergia nas terras pictas, a crescente influência do reino da Nortúmbria trouxe desafios além dos esforços de missionários religiosos. Os ângulos realizavam investidas frequentes contra os pictos, exigindo uma estrutura de comando mais coesa. Em vez de uma antiga prática de múltiplos chefes tribais se unindo temporariamente, surgiu a necessidade de um rei único, capaz de centralizar o poder e coordenar a defesa territorial. Acredita-se que os pictos possam ter observado o sucesso nortúmbrio nas conquistas e atribuído isso ao seu sistema de liderança, adotando uma governança semelhante para resistir às invasões. Os ângulos expandiram seu domínio sobre várias tribos vizinhas, incluindo os clãs escoceses de Dalriada e Argyll, e os bretões de Strathclyde, impondo reis fantoches em territórios pictos ao norte. No entanto, um líder emergiu para resistir ao avanço da Nortúmbria, Bryden MacBeal. Considerado um dos maiores governantes pictos, não apenas expulsando os ângulos de seu território, mas os derrotando de forma definitiva na conhecida Batalha de Dun Nectaine em 685. Com essa vitória, não apenas se libertou dos ângulos, mas libertou bretões e escoceses do domínio nortúmbrio,
ajudando a definir os limites das futuras Inglaterra, Escócia e País de Gales. Essa vitória dos Pictos enfraqueceu decisivamente a Nortúmbria, assegurando os limites de suas terras e expulsando missionários cristãos anglos. Com isso, uma forma de cristianismo se estabeleceu no norte, uma mescla de conceitos celtas e cristãos, referidas muitas vezes como columbana, diferenciando-se da versão cristã romana aceita pelos anglos. Brian de Macbeth governou até sua morte em 693, deixando um território consolidado e pacificado. Seu sucessor, chamado Terran MacEnthin, teve um reinado conturbado e foi destituído após 4 anos. O trono foi, então, ocupado por Bride mac Diraile, que em 698 derrotou uma nova tentativa de invasão nortúmbria. Após a morte de Bride mac Diraile em 706, seu irmão, Nectan mac Diraile, assumiu o trono e favoreceu a versão anglo-saxônica do cristianismo em detrimento da tradição columbana celta. A disputa girava em torno de regras litúrgicas, incluindo a data exata da celebração da Páscoa e normas para os monges. No entanto, a questão maior era o modelo organizacional da Igreja. Enquanto a tradição celta era descentralizada e local, a versão romana seguia ordens do Papa e controlava diretamente as terras da Igreja, reduzindo a autonomia das comunidades pictas. Em 710, Nectan decretou que todas as igrejas deveriam seguir os costumes religiosos romanos, uma decisão vista pelos pictos como sendo uma submissão aos anglos do sul. Essa escolha gerou descontentamento, culminando na abdicação de Nectan em 724, o que desencadeou uma guerra civil entre defensores da Igreja Celta e partidários da doutrina romana, conflito que durou até 734. Essa guerra civil terminou somente quando Angus I assumiu o poder, encerrando essa questão religiosa, dando aos pictos um novo motivo para se unirem, o de invadir as terras do reino da Oreada dos escoceses em 734. Os escoceses foram derrotados e subjugados em 750, e Angus então voltou sua atenção para os bretões, mas foi derrotado na Batalha de Mostetalk em 761, onde hoje é a aldeia de Mugdock, em Stirlingshire, na Escócia. Os próximos monarcas governaram com mais ou menos distinção até a ascensão de Constantine MacFergusa, em 780. Constantine uniu os pictos e os escoceses, e foi o primeiro governante escocês a ser conhecido como o Arderic, ou Alto Rei. Quando ele morreu em 820, seu irmão Angus assumiu o trono. Angus é mais conhecido como o governante que teve a visão da cruz de St. Andrews no céu, com nuvens brancas formando um X contra um fundo azul, que mais tarde viria a ser conhecido como o Saltire, ou a cruz diagonal presente na bandeira da Escócia. Em 843 sobe ao trono Kenneth MacAlpin, rei de ambos os povos pictos e escoceses, e reforçou a defesa contra os ingleses e vikings, transformando o território no embrião da futura Escócia. O último rei explicitamente identificado como picto foi Giric, filho de Donald MacAlpin, que governou até 899, e a partir daí, os pictos desapareceram das crônicas, fundindo-se na formação do Reino de Alba, que eventualmente se tornou a Escócia moderna. À medida que percorremos as brumas do passado, a história dos pictos emerge como um testemunho de resiliência, mistério e identidade. Os pictos desafiaram o tempo e as adversidades, imprimindo na pedra e na tradição oral marcas que ressoam até hoje. Suas inscrições e monumentos envoltas em mistério oferecem um vislumbre de uma cultura que combinava a força guerreira com uma profunda conexão com a natureza e o espiritual. Artífices de uma identidade coletiva que pavimentou as bases do Reino de Alba, precursor da moderna Escócia. Ao enfrentarem invasões e absorverem influências de povos vizinhos, eles defenderam com veemência sua autonomia, forjando valores que ecoariam na formação de uma nação orgulhosa. Seus rituais, realizados em meio a paisagens imponentes, reverberam como um eco da ancestralidade, inspirando historiadores, arqueólogos e o imaginário popular a desvendar os segredos de um passado envolto em sombras e lendas.
Hoje, o legado dos Pictos se manifesta não apenas nas ruínas que pontilham as colinas escocesas, mas também na memória coletiva e na identidade cultural do povo dessa terra. Cada símbolo esculpido na rocha é uma lembrança viva do poder da tradição e da resiliência humana, um convite para que valorizemos as raízes profundas que forjaram não só o espírito escocês, mas o nosso próprio, transcendendo como uma silenciosa rocha esculpida o caminho do presente com a luz de um passado notável. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.